Aline Sensitiva. E50, roda. Mais uma edição do E50 e hoje a gente está fechando lindamente, maravilhosamente, privilégio nosso, meu e do João, recebendo nesse fechamento da 4ª temporada, Aline França, Aline Sensitiva. E eu estava falando aqui em off que o tempo é o tempo e tem tempo para tudo, não é isso? É verdade, né? É um prazer enorme estar aqui e tudo tem seu tempo, né? Maravilhoso. E uma energia incrível, viu, gente? Infelizmente, vocês só estão vendo, mas eu estou sentindo que a energia é muito boa mesmo. E é como você falou, no tempo da espiritualidade, não no nosso. É verdade, né? A gente fica emocionado porque tudo faz parte da natureza, né? Sim. A vida é a própria natureza e nós somos essa natureza. Exatamente. E a gente não está fora, né? Aquela coisa está fora, né? É. Fazemos parte disso tudo. Isso. Antes da gente começar esse bate-papo, eu fiquei encantada com o baralho e eu queria te perguntar curiosamente sobre a cor vermelha. Tá aqui, olha. Então, a cor vermelha, ela realmente, assim, é a cor predominante das pombagiras, né? Quem é a pombagira para a Umbanda, para as religiões de matriz africana? A pombagira, ela é a força do poder feminino, ela é a força do empoderamento feminino. É por isso que quando a pombagira chega, ela gargalha. Então, ela mostra a presença dela ali. E a cor vermelha, né? O vermelho é a cor do poder, é a cor da força, é a cor da determinação, do empoderamento. Então, é por isso que tem a predominância do vermelho. Então, o vermelho, ele vem para trazer poder. E quando a gente coloca numa toalha vermelha um jogo que é aberto para uma pessoa, querendo ou não, né, o jogo ele já é um passe, ele já é um portal que a gente abre ali. Então, eu abro um portal de poder. É por isso que a gente costuma dizer que, às vezes, a pessoa ela simplesmente só joga, mas a vida dela começa a mudar. Né? Ela começa a encontrar outras saídas, ela começa a encontrar outra visibilidade de tudo que está se passando na vida dela, justamente só pela consulta. Porque foi feito ali um descarrego, foi feito ali um passe sobre tudo aquilo que está sendo falado, sobre tudo aquilo que ela está vivendo. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Gente, assim, falando da cor vermelha, né? Imagina agora como a gente começar a bater esse papo. Deixa eu ler aqui uma coisa interessante que eu vi no seu Media Kit. Seu propósito é inspirar e apoiar pessoas em suas jornadas, promovendo o fortalecimento do amor e a construção de relações saudáveis, sempre com ética e responsabilidade. Esse é um compromisso? E eu vou dizer para você quando tudo começou. Eu me lembro até hoje da consulta que eu tive quando disseram que eu seria essa pessoa. Eu estaria em lugares onde eu falaria da espiritualidade. E eu era uma professora de matemática que dava aula na Veiga. Eu ri. Não é o que eu quero. Você não gargalhou, você só sorriu, não é isso? Uma risada de deboche até, né? Muito feio falar isso, mas eu sei que muita gente às vezes passa por isso. Você recebe um recado e você fala assim, cara, isso não é pra mim. Essa pessoa tá delirando. Né? Nunca. Eu não me via no local onde aquela pessoa que estava jogando pra mim estava. Então, sabe assim, quando você tem que se espelhar em alguma coisa? E naquele momento eu não me espelhava naquilo ali. Eu me espelhava na pessoa que eu lutei a vida toda pra ser. Pra construir, pra né? eu construir. Era professora de matemática. Eu dediquei muito tempo da minha vida, eu estudei muito pra eu virar aquilo ali. E era um sonho que a minha família acompanhou. Era um sonho de criança dar aula. E quando essa pessoa falou pra mim qual era o lugar que a espiritualidade queria pra mim, eu ri. Só que a vida foi me levando pra aquilo ali, sabe? Aos poucos eu fui descobrindo a minha vocação, eu fui descobrindo o quanto eu amava, né, lidar com aquilo, mesmo não estando consciente. Quando as minhas entidades trabalhavam através de mim, vinha o retorno das pessoas. Às vezes as pessoas me paravam, me abraçavam e me agradeciam como se tivesse sido eu. E aquilo era tão emocionante e eu vi que eu estava fazendo a transformação na vida de alguém. Então aquilo começou a me tocar. E aí foi onde eu comecei a estudar. E houve um momento na minha vida em que eu passei por uma dificuldade assim muito grande, tanto financeira quanto na minha saúde também. E durante muito tempo eu fui sozinha, sabe?
sem ninguém, sem ter marido, sem ter ninguém. A minha Isso te família emociona até hoje, né? Assim, né? Que seus olhos estão brilhando, A minha né? família não me apoiava na minha religião, porque a minha família era evangélica, e eu, durante muito tempo, escondi isso da minha família, que eu estava em uma outra religião, apesar de eu saber que eles sabiam, mas eu não queria me abrir com relação àquilo ali. E eu passei por tudo aquilo calada, eu fui abraçada pela espiritualidade. E chegou um determinado momento que viraram para mim e falaram assim, essa energia tem que se materializar, ela tem que ser assentada, e era a energia da Dona Sete. E no dia que aquilo foi feito, eu fui agraciada assim, com um êxtase que eu nunca senti na minha vida. Foi uma alegria tão grande, foi um amor tão grande, assim, e foi um amor próprio. Sabe, quando eu descobri que eu nunca tinha me amado o suficiente para eu dar amor para outra pessoa. E quando aquilo aconteceu, com o assentamento dela na minha mão ali, e chega um momento em que você mesmo, não é a entidade, é você, que faz os seus votos, faz a sua promessa ali. E eu prometi que eu contaria para o mundo inteiro que eles não eram os demônios que haviam sido pregados na minha igreja, que eles haviam transformado a minha vida, e que o mundo inteiro tinha que saber que a espiritualidade, ela é fé. Que dentro de cada um de você, dentro de cada um de nós, existe um anjo e um demônio. Eles lutam todo dia ali dentro. É você quem determina qual dos dois vai vencer. Então, o diabo, né, que as religiões pintam, ele é real e ele vive dentro da gente. E Deus também. Então, tudo é a fé. Tudo é a força do impossível. E aquilo me impactou de tal forma que eu fiz aquela promessa para ela. Só que eu não imaginava o que ia acontecer de uma simples promessa, sabe? E aí hoje... Mudou a vida, né? Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então, não pensa que, assim, tudo é flores. Eu sofro também muita represária. Você é ser humano também, porque né? vai contra o que muita gente, que também é da minha religião, prega. Muita gente vende a religião. E eu tento mostrar para a pessoa que a religião, ela é uma busca, ela é a fé, ela é dentro de você. Entendeu? A espiritualidade, ela é dentro de você. Não adianta você pagar uma pessoa para fazer um trabalho para você e você só assistir aquilo ali, mas você não entender aquilo verdadeiramente vai significar para você. Voltando no início, Aline, então te disseram sobre a sua espiritualidade que você teria que desenvolver. Uhum. Esse foi um momento onde você congelou. Sim. Acredito, né? Tá doido, né? Ou tá doida, enfim. Isso. O caminho, a vida foi te levando a esse encontro, porque você também não fez resistência, né? Você se deixou, né? Deixou, igual o rio, né? Deixei fluir. Foi fluindo. Teve medo? Teve um momento de medo? Muito. Porque é a tua experiência com o desconhecido, né? Com o mistério. E aí as pessoas dão vários nomes. Sim, eu tive muito medo, eu tive dúvida. Eu tinha dúvida quando me mandavam fazer uma coisa. Eu também sou humana. É óbvio que vinha o será. Será que eu estou fazendo certo? Será que o caminho é esse mesmo? Será que isso vai acontecer? Sabe? Será que acender uma vela para aquilo ali vai fazer aquilo ali realmente acontecer na minha vida? Aquele problema mudar, eu conseguir uma solução para aquele problema ali? Será que é esse o caminho? E aí as respostas foram vindo para mim. E eu fui vendo que eu estava pelo caminho certo. Então, eu fui me dedicando mais a ele, àquele caminho. Foi passo a passo, né? E o passo a passo continua, é infinito, né? A minha avó falava a minha vida toda uma frase que eu vou carregar, acho que, para a minha vida. A gente nasce aprendendo e a gente morre aprendendo. Então, eu vou continuar pelo caminho do aprendizado a vida toda. Como é que surgiu a Aline Sensitiva? Foi assim uma coisa que aconteceu? Foi. Então, veio de você? Veio de alguém? Eu ainda trabalhava como professora quando eu já colocava cartas, né? Aí eu não trabalhava todos os dias e sempre tinha aqueles intervalos. Durante essa manhã eu não trabalho, tem dias à tarde que eu não trabalho, à noite eu não trabalho. Então, eu ia encaixando as consultas e trabalhos também, porque eu já realizava trabalhos, dentro dos meus buracos de horário, assim. E às vezes acontecia de eu ficar o final de semana todo jogando, atendendo e tal. Só que quando veio... me trazia não vou mentir, assim, me trazia uma fonte de renda também muito boa. Só que quando veio a pandemia, as coisas ficaram muito escassas financeiramente para todo mundo, né?
As escolas estavam pagando metade do salário, eu não podia receber ninguém para poder realizar a consulta e tal. Eu me lembro até hoje da minha primeira consulta online. Foi para uma senhora que todo mês ela ia na minha casa jogar, e eu preciso muito saber como que tá meu filho, como que tá minha família. E aí eu fiz a jogada por chamada de vídeo para ela. Era o Zoom, o WhatsApp, a ligação travava demais, né? Foi pelo Zoom que eu fiz a chamada de vídeo dela e tal. E aí eu virei e falei assim, cara, isso funciona mesmo. Dá para jogar online mesmo para alguém. E sempre levando cacetada também. E aí a espiritualidade virava para mim e falava assim, mas eu sou vento. Eu sou vento, eu vou trazer a informação para você desde que a pessoa autorize que essa informação venha. E é uma coisa que, assim, desde a época da pandemia, essa é uma oração que eu faço toda vez que eu abro o meu baralho. Vento que venta aqui, venta lá. Vento que venta aqui, venta lá. Entendeu? Então, e aí eu falo, traz para mim a informação da vida da pessoa, e aí a pessoa fica assim, né, meio em choque quando ela escuta essas coisas. Eu tinha uma amiga que ela era numeróloga e ela já tinha um perfil no Instagram há muito tempo, né, onde as pessoas acessavam ela para fazer mapa numerológico. E ela virou para mim e falou assim, amiga, você tem que criar um Instagram para você começar a divulgar o seu trabalho para vir mais clientes. Porque eu não estava podendo jogar, né, presencialmente para ninguém. Então, só tinha as redes sociais para você fazer essa comunicação. E foi onde eu criei, em 2020, o meu Instagram. Hoje são mais de 100 mil seguidores, São mais de 100 mil seguidores. E desde sempre, assim, é estranho falar isso pra você, né? Mas, por exemplo, eu criei o Instagram, tipo assim, com um mês eu já tava com 500 seguidores. Sabe, assim, naquela época, e sem ter ninguém pra me auxiliar com aquilo, era só eu mesma que fazia muito mal, né? As publicações, os videozinhos. Eu vi que havia uma curiosidade das pessoas com relação àquilo. Então, esse também foi um foco, que eu comecei a receber elogios das pessoas pelos ensinamentos que eu estava passando, que ninguém tinha coragem de passar, e que ninguém tinha coragem de falar sobre aquilo abertamente, né, com as pessoas. E eu comecei a falar, e isso foi crescendo. Gente, olha, Aline Sensitiva, Aline França. Oraculista, numeróloga, astróloga, mestre em matemática, que ela contou aqui pra gente, né? Porque a gente, né, na apresentação, foi verdade, fluido, e eu não tive a oportunidade aqui de apresentar você. Você é carioca da Gema, mora agora em São Pedro da Aldeia, escolheu o Paraíso, que é a região dos lagos, né? São Pedro da Aldeia é um lugar lindo, maravilhoso também. E há 10 anos está com essa missão. Isso aí, na religião. É loucura também? Olha, às vezes eu acho que dentro da vida, porque você recebe pessoas. Sim. Né? E as pessoas estão sofrendo, né? E é muito sofrimento, né? E é muito engraçado que é um trabalho, né? Um trabalho, assim, por dizer, que você vai aprendendo a ter uma empatia que, se eu for olhar para a Aline de 10 anos atrás, eu jamais imaginava ter a sensibilidade que eu tenho, sabe? São vários os problemas, e é engraçado que a gente entra naquela questão, né? Cada um carrega a sua cruz, e isso não significa que a sua é maior que a minha, ou que a minha é mais leve que a sua, ou que a minha é mais pesada e a sua mais leve. Cada um tem a sua cruz, e ela pesa o tanto quanto ela tem que pesar. E aí, às vezes, você pega um problema, um problema ali de uma pessoa que é um problema gigantesco, sabe? E eu fico assim, meu Deus, como que essa pessoa aguenta ainda sorrir comigo ali na consulta dela, e aí depois eu pego uma outra pessoa que está sofrendo tanto também, e é um problema diferente. Então, é um trabalho que vai criando muita empatia dentro de você, e você vê o sofrimento das pessoas, ele é muito grande mesmo. Dentro do que você proporciona, né, de consultas, previsões, o que as pessoas procuram mais? Assim dentro, eu quero numerologia, não, astrologia, não, é a carta. É o jogo, é a consulta mesmo. E eu também sou terapeuta holística, né? Porque numerologia, astrologia foi tudo dentro do mesmo curso. E a questão da auriculoterapia, das terapias medicinais, o reiki, né? A aromaterapia. Então, por exemplo, a pessoa ela nunca sai de uma consulta comigo vazia. Ela nunca sai sem uma dica de um banho para ela tomar. Ela nunca sai
sem uma dica de um defumador, de uma aromaterapia. Então, são situações, assim, que muitas vezes, né, a pessoa faz uma consulta espiritual e ela só sai com aquelas respostas daquilo ali que ela queria saber, daquela fofoca, né? E comigo não, eu acho que o interessante é a gente destrinchar o problema, né? E algumas situações, elas requerem, sim, trabalhos espirituais. Ela requer uma limpeza mais forte, algo que a pessoa não vai conseguir fazer sozinha. Então, ela precisa vir até mim. João, em comum, professora, mestre de matemática. O João há 30 anos, ele é ligado à educação. João, você alguma vez procurou uma pessoa sensitiva para jogar cartas? Ou eu não acredito nisso, em banhos, em defumador? Conta pra gente, João. Entra na nossa conversa. Olha, respeito, acredito, até porque somos permeados por energia. É verdade. E a energia, ela se manifesta de maneira universalmente equilibrada. Então, o positivo, tal qual o negativo, fazem parte desse processo. O bem e o mal fazem parte desse processo. E as manifestações, elas, por conta do livre arbítrio, cabem a cada indivíduo que está aqui. Então, a gente sabe que existe muito dessa condição original do indivíduo pender mais para lá ou para cá. Porém, o livre-arbítrio dá a possibilidade dele exercitar. Para uns é mais fácil, para outros nem tanto. E ainda não tive acho que a oportunidade cabe bem, né? A oportunidade de procurar alguém que tenha um preparo maior, porque requer um preparo, requer estudo, requer uma rotina de sacrifício, e sacrifício enquanto trabalho regular. Porque é isso, etimologicamente, sacrifício é isso, é trabalho regular. Então, alguém que tenha a devida expertise para, de repente, criar essa oportunidade. Eu ainda não tive essa oportunidade. Quando eu comecei o E50 falando que o tempo, né? Essa oportunidade de poder estar hoje com a Aline, isso já vem há algum tempo. E é incrível, né? Eu falei, gente, mas por quê? Eu acho que, né? Por que não aconteceu? Eu até acho que quando as pessoas vão consultar com você, né? Determinado assunto. Sim. Mas por que não aconteceu assim, né? Mas é aí que eu acho também que é uma coisa do você acreditar na força maior. Exatamente. Eu acredito na força maior. Então, eu acho que todos nós, para os encontros, a gente tem que se preparar. É verdade, Leila. E assim, é muito engraçado. Ontem mesmo eu atendi uma moça e ela veio falando justamente isso, né? Quando eu recebi ela no portão, assim, ela me abraçou. Ela, Aline, você não vai acreditar. Eu tô com seu telefone salvo desde novembro do ano passado. E eu tô assim tão angustiada, já tô tão sem direção, já tô tão sem força. E aí quando foi anteontem, o seu vídeo apareceu pra mim. Eu nem seguia você. E aí, de repente, apareceu hoje de manhã de novo. E quando foi ontem, eu não mandei mensagem, porque já era muito tarde da noite. Aí, quando foi hoje de manhã, eu falei assim, não, é um recado do universo, eu tenho que falar com essa mulher. Porque ela falou que quando viu o meu vídeo no Instagram, ela botou no link para falar comigo, aí apareceu que ela tinha salvo meu número no WhatsApp dela, mas ela nunca tinha me mandado mensagem. Aí foi onde ela foi fuxicar. Quem é essa mulher que eu salvei o contato e eu não sei? Ela lembrou que foi uma amiga dela que passou o contato para ela, do trabalho dela. Então, assim, a minha resposta para ela foi assim, porque você tá aqui e agora. Se fosse em novembro, talvez eu não ajudaria você como eu tenho que te ajudar agora. E aí foi exatamente sobre isso, né? Muito engraçado. Intuição, né? O que você tem a falar sobre a intuição? As pessoas têm medo de seguir a intuição? Muito. Porque a intuição é a nossa própria mediunidade gritando, né? Todo mundo tem um grau de mediunidade. Todo mundo tem um sexto sentido, né?
é um elemento que nasce com a gente, né? Todos nós temos a minha religião, ela acredita muito na ancestralidade e que nós somos guiados por essa nossa ancestralidade. Então, a nossa intuição, ela grita e muita gente, às vezes, não dá ouvidos. Principalmente, você às vezes conhece uma pessoa e a sua intuição te grita, olha, toma cuidado, vigia. Os nossos antigos falavam assim, o santo não bateu. Aqueles segundos do olhar, né? Sabe, o santo não fui com a cara do fulano, não bate. E aí, assim, às vezes, por educação também, né, tem muito isso, a gente às vezes se permite, fala assim, não, às vezes é coisa da minha cabeça, né? A pessoa não vai fazer isso comigo. E é onde a gente abaixa a nossa guarda. Nesse abaixar da nossa guarda é quando a gente leva as lambadas da vida e a gente fala assim, aí vem Deus aqui no ouvido e fala assim, eu te avisei. Não, isso é até interessante a gente falar sobre isso, porque hoje, assim, a humanidade sofre por causa das relações. Sim, os relacionamentos. Sim, muito. E às vezes, eu tiro por mim, né? Uhum. A pessoa, em alguns segundos, né? Ela te dá sinais. Ela te mostra quem ela é, né? A intuição vai. Ela te dá sinais. Aí lá no final, depois que você viveu durante um tempão, você fala, nossa, mas eu vi isso lá no início. Eu sempre fui assim, eu vim de uma situação que eu tive um problema, eu casei muito jovem, né, eu era da igreja, eu tive um namorado com os meus 15 anos de idade e eu casei com ele aos 18. E foi um casamento que durou ali seus 7 anos, né? E eu me divorciei dele e aquilo trouxe muitos traumas para minha vida. Gente, eu era crente que eu falava dentro da igreja, que eu não aconselhava ninguém nunca a casar virgem. Foi a pior fase da minha vida, assim, foi o meu casamento. Mas até com relação a ele foi necessário na minha vida, porque sem aquele aprendizado ali, eu acho que eu não levaria aquilo para as minhas relações. E não só a nível de relacionamento amoroso, eu tô falando das minhas relações com humanos, sabe? Pessoas mesmo. Porque eu era mais amiga dele do que esposa, na verdade. E eu me lembro, assim, eu passei um longo período sozinha e toda vez que eu começava a me relacionar com alguém e eu via que tinham sinais que me faziam lembrar daquela pessoa, você corria. Eu não perdia tempo, não. Eu não perdia tempo. Eu sumia, literalmente, assim. Eu era daquela do rolê de sumir, sabe? Você tá onde? Já tô em casa há muito tempo, de banho tomar. Era assim. Sempre fui. Porque eu tinha muito medo, não é outra palavra, não existe outra palavra. Eu tinha muito medo de passar por aquilo novamente, sabe? E então eu vigiava muito com relação a isso. Porque a intuição, ela incomoda, né? A intuição não é uma coisa agradável, né? Quando você tem intuição, às vezes ela não é aquela coisa... Ela é meio... Sim, ela te tira da zona de conforto, né? Te traz né? Não é do jeito que você isso gostaria. Aí. Só tá te avisando, olha, pontinho, 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 pontinho. Uhum. Quando você fala hoje, já que a gente está falando sobre relacionamento, a grande procura hoje das pessoas é amor? Ainda é amor. Estamos nessa escala, já né? foi mais no meu início, foi muito mais. Porque é igual o que você falou da cor vermelha, ela é muito associada a amor, né? E não é, né? O rosa que é amor. Exatamente. É o rosa que né? é amor. Então, assim, eu tinha muito isso no meu perfil, tinha muito vermelho. E aí, isso trazia uma imagem para as pessoas de que eu trabalhava muito com essa questão. Então, eu comecei a ter um universo de mulheres que hoje entendem como que é o meu trabalho. Eu não trabalho essa questão do trago seu amor de volta em 7 dias, porque isso não existe. Isso não existe. Se você quiser o seu amor próprio de volta em 7 dias, eu ressignifico você. Isso dá para fazer e até menos, às vezes até em 3 dias, né, Ju? Às vezes até em 3 dias você já tem o efeito. Mas em 7 dias, aquele amor que te largou de volta, não. Em 7 dias eu faço você tomar nojo dele. Então, eu comecei a trabalhar assim, trazendo o amor próprio da gente de volta. E não é só mulher, não. Homem, mulher, sabe? Pessoas, né? E a humanidade está muito carente do seu próprio amor. É engraçado, né? É porque eu deposito em você a minha felicidade, exatamente, né? A gente vem de um mundo onde a gente se cansa tanto no trabalho, a gente se cansa tanto com outras pessoas, que a gente quer muito que alguém se canse com a gente. A gente quer muito que alguém traga pra gente tudo aquilo que a gente dá para os outros, né? E a gente tem que entender que quem vai trazer isso pra gente é a gente. E eu falo assim, você só tá pronto para amar alguém quando você consegue se amar sozinho.
Quando você consegue suportar a sua própria companhia. Quando você consegue se suportar sozinho em um jantar romântico. E a solitude, né? Né? Quando você consegue assistir um filme romântico sozinho. Comendo pipoca. No cinema. Sem chorar. Mas eu gosto de ir no cinema sozinha. Eu também, já fui muito. Adoro. Entendeu? Então, assim, quando você descobre o que é a solitude e acha graça dela, é quando você está pronta para ter alguém, porque você vai estar disposta a ter alguém que vai entrar para somar e não diminuir na tua vida, porque a tua vida já está tão boa que você não vai deixar qualquer pessoa entrar. E os ciúmes e a inveja? Vamos falar de uns sentimentos que a gente sabe que, né? Inveja é um dos piores sentimentos, não é isso? Inveja é um dos piores sentimentos, porque a gente cresceu ouvindo, né? Inveja é pior do que macumba. E sabe? Hoje em dia a gente está em um universo, né? A gente está no mercado de trabalho onde as pessoas elas querem que você seja feliz e bem-sucedida, mas não mais que elas. Então, quando você sobe mais do que aquele seu coleguinha, ele começa a pensar no que está acontecendo de errado com ele, por que não aconteceu a mesma proposta para a vida dele, o que é que está acontecendo, quem é você, o que está acontecendo com você, entendeu? Então, assim, são sinais de alerta que a gente precisa passar a ter. A gente não tem amigo no nosso trabalho. A gente não tem amigo no nosso trabalho, a gente tem colega. Porque a pessoa estudou tanto quanto você. Ela não vai querer que você que está ali no mesmo patamar dela suba, enquanto ela permanece no mesmo lugar e ela fique feliz por você. Ela vai ficar feliz por você, mas triste por ela. Isso é uma inveja. É a famosa inveja branca. Sabe? Não existe, né? Exatamente. Entendeu? Mas assim, só para materializar. Entendi. É igual quando só para demonstrar, né? É igual quando você troca de carro. Nossa, mas que lindo! Olha, eu tô namorando esse carro já há um tempão. Sabe? Então, assim, tão desnecessário a pessoa ter que citar isso pra você, porque eu já ouvi isso de uma pessoa, mas eu acho que né? É diferente quando a pessoa vibra, poxa, que carro legal, poxa, é isso aí. Lindo, você merece, parabéns. Isso mesmo, batalhador. Entendeu? Agora, o pessoal procura consultas para ver se tá com inveja, dá para ver que tem com inveja, que fizeram alguma coisa? Dá, com certeza. A gente tem cartas bem claras para isso. Por exemplo, essa carta é um alerta claro, dependendo de onde ela sai na jogada que a gente coloca na mesa, foi feita uma magia. Foi a primeira que você puxou, eu olhei e falei, né? Nossa. Gostou, né? Mas o número também, o número 4, ele é um número... Então, assim, ele é um número de um Odu de Iemanjá, o do 4. Aí, o que acontece? É um Odu de equilíbrio. Essa carta, ela pode identificar a presença de uma magia ou a necessidade de fazer uma magia também, entendeu? Tudo é dentro da pergunta Depende que você faz. Isso. Aí também dá pra ver se a pessoa tá muito carregada, sabe? Existem pessoas que elas têm uma facilidade muito grande de sugar a energia das pessoas ao redor e dos lugares também. Então, elas às vezes vão ficando carregadas, sabe? Quando o seu corpo tá mole, quando você não tem ânimo, quando você começa a procrastinar, você tem coisas para fazer, mas o seu corpo não responde aquilo ali. Tipo um sinalzinho de anemia, né? Antigamente falava assim, essa criança tá com mal olhado. Isso. Né? Então, assim, são sintomas de que você tá com uma energia que não te pertence, que essa energia não é sua. Como se você estivesse carregando você e mais um nas costas, né? Gente, não tem a ver com espíritos, tem a ver com energia, sabe? Energia mesmo, ela ficou carregada. Pensa no seu corpo mediúnico, no seu corpo astral, como se fosse aquele mosquiteiro de neném que a gente coloca sobre o berço. Ali dentro tem um neném, então ali dentro é o seu corpo físico. Né? O seu corpo físico ele fica à mostra. Aquele mosquiteiro ele é invisível. Só que o que acontece com aquele mosquiteiro de tempo em tempo? Você tem que lavar, né? Porque senão não vai adiantar de nada, vai ficar cheio de poeira, de sujeira. Então é assim a nossa espiritualidade, o nosso espírito. Ele também se suja, ele também precisa de manutenções para proteger o nosso corpo. Você tem um projeto. Você hoje atende em São Pedro da Aldeia, o Sim. local que você mora. Isso mesmo. Mas existe um projeto futuro, presente,
para que você tenha também um espaço em Araruama? Sim, eu já estou atendendo. Você já aqui em está Araruama. atendendo? Aham. Olha só, Ao lado da gente. prefeitura, a gente tem um espaço onde eu já estou realizando atendimentos por lá, sim. Inclusive, estou com uma promoção esse mês de julho, que a consulta ela custa R$200 e ela está por R$170. Só para atendimento aqui em Araruama. Já tem 1 mês, 2, 3 meses? Já tem, fez um mês agora. Fez um mês. E qual o local que você está atendendo? Fala para o pessoal e para essa câmera aqui, qual é o ó. endereço? É no Trade Center. Trade Center. do Aqui lado no da centro, prefeitura. qual a sala? Prefeitura, segundo Sala, andar. segundo andar, sala 5, né? Uhum. No Trade Center, ao lado da prefeitura, segundo andar. Qual o horário de atendimento? O horário que a pessoa marcar comigo. O horário que ela agendar comigo, porque a gente entende que as pessoas trabalham, né? E que às vezes elas... Existe essa flexibilidade. Sim, existe sim. Tá? É muita coisa para conversar. Acho que a gente vai ter que... Vamos marcar uma nova data. Isso, uma vez por mês, de 2 em 2 meses. O que você acha, João? E jogar para o E50. Tá, tem muito assunto. Hein, João? O que você acha? A gente já começar a pensar nisso, em receber aqui a Aline Sensitiva no programa. De repente, Acho até mesmo ao que- vivo, a gente pode trazer alguém? Fala. Acho que vai ser uma Ele ficou honra, né? curioso, Porque não é sempre que ela vai ter a disponibilidade, de repente, de dar esse atendimento VIP. Isso é um atendimento VIP. A gente pode fazer, vamos combinar Vamos ver sim, isso. com Eu acho certeza. que é tanta coisa pra gente Tem falar. previsões astrológicas sobre um monte de coisas, previsões nas cartas, a astrologia fala muito sobre os signos, tem muita coisa legal que a gente pode abordar e que as pessoas adoram. Vamos então, tem alguma coisa que você nesse momento gostaria de falar ou você vai deixar para a segunda vez? Olha, eu Ou nós deixamos de falar um monte de coisa? Foi, verdade. Verdade. Mas eu penso da seguinte forma, eu tô aqui hoje, né, porque eu me prontifiquei em ser um canal de comunicação, né, da espiritualidade para com as pessoas. E muita gente tem curiosidade, né, sobre a religião, ou acha, né, que é uma coisa que não é para ela, que não é boa, né, porque infelizmente tem situações onde algumas pessoas já passaram por tanta coisa ruim, né, por tanta coisa negativa. Mas a grande realidade é o seguinte, é o que o João falou. Resumindo o que ele falou, existem religiões diferentes, existem crenças diferentes, porque existem pessoas diferentes. Então, imagina se todo mundo gostasse do vermelho, né? Então, assim como também existem cores diferentes. E a gente, às vezes, fica onde a gente se sente bem, onde a gente gosta, onde a gente sente a presença, né, de Deus. E sim, Deus sim. Eu acredito muito nele, tenho uma fé muito grande. E para quem for assistir a gente nesse momento, eu penso no seguinte, independente de religião, independente de fé, eu sei que a gente precisa se apegar a algo maior para a gente descarregar a nossa energia, para a gente ter uma fé maior naquilo que pode mudar a nossa vida, sabe? Isso não tem a ver com religião, tem a ver com você, né? Tem a ver com você praticar algo de bom nessa terra. Então, assim, exercite a sua fé, nem que seja em si próprio, nem que seja em você mesmo, mas exercite a sua fé e busque, né, para que você encontre sempre respostas. Gente, a gente vai esperar a segunda vez, porque só foi o início do bate-papo dessa vez. Quero agradecer aqui a tua participação, Aline França, Aline Sensitiva, e vamos marcar uma Com outra certeza. vez para a gente poder estar com uma outra pessoa e também aprofundar um pouco mais Vai ser dentro das ótimo. cartas. Uhum. Tá bom? Obrigada. Até a próxima temporada E50.